Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018, debatendo os principais assuntos do dia, projetando a rodada da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho, uma rodada importante. O Grêmio, mesmo com uma equipe reserva, precisa da vitória em Veranópolis, até para ter uma tranquilidade para a sequência do Campeonato Gaúcho, para não chegar num clássico Grenal precisando pontuar. O Internacional vai, muito provavelmente, também com uma equipe mista para enfrentar o São Paulo de Rio Grande em Rio Grande, um jogo que para o Internacional até não tem tanta importância na classificação do Gauchão. Claro, o Inter vai querer manter a liderança para obter vantagens nas próximas fases, mas já está classificado, já está garantido na próxima fase. E para o São Paulo é um jogo fundamental. Pode, daqui a pouco, encaminhar com mais força ainda a queda dos galácticos da linha do parque, como diz meu caro professor Enio Kaufmann, que daqui a pouco vai entrar aqui para participar do debate conosco, o Luiz Carlos Reck. Os galácticos da linha do parque até o momento não confirmaram e são os adversários do Internacional no domingo. Mas antes, o Grêmio enfrenta o Veranópolis naquele horário de boate que pelo visto o pessoal aprovou. Teve o jogo do Grêmio com o Cruzeiro na Arena, sábado, 9h30 da noite, no meio de um feriado. E agora o Grêmio enfrenta o Veranópolis no Antônio Davi Farina, então na Serra, nesse horário. Você tem alguma expectativa para esse jogo? Tem algumas opções interessantes que o Renato levou, não leva a base titular, mas tem o Ramiro que pode fazer a sua estreia na temporada, tem um Michel que vai ser bem observado, e do meio para frente tem algumas opções interessantes. O Michael Suel, tem o Alisson. O que você espera desse jogo, Alexandre Maier? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, os colegas aqui do debate. Sempre um prazer voltar aqui ao Cadeira Cativa. Olha, a minha expectativa é obviamente, de uma vitória do Grêmio. Acho que mesmo que o time que seja uma base de time reserva, mas não é mais aquele grupo de transição que fez aquele aproveitamento muito insuficiente. Acho que o que o Renato leva para lá, para Veranópolis, é suficiente para o Grêmio fazer o que é necessário, que é pontuar. O Grêmio precisa marcar 3 pontos, marcando 3 pontos, acho eu que entra aí na zona de classificação e passa daí a fazer um outro campeonato, né? Um campeonato sem olhar tanto para a parte de baixo do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai debater mais sobre isso. O Internacional, boa noite. Boa noite, professor. O Internacional vai dar uma mãozinha, né? Porque o São Paulo tem a mesma... O São Paulo está brigando para não cair. Mas tem a mesma pontuação que o Grêmio. O São Paulo está em outra turma, professor. Não. É óbvio que Grêmio e Internacional são de outra turma, mas por pontos, o São Paulo tem os mesmos 4 que o Grêmio. Agora fiquei tranquilo, né? Que o Internacional vai com força máxima e quer ganhar o jogo, né? Não, o Inter vai com suplentes também. Suplentes, porque tem a viagem para o Tem a gloriosa Belém do Pará, viagem para jogar com o Remo. Um clássico. Belém do Pará. O Remo tem camisa. Olha, professor, não dá, apesar de que o Remo foi eliminado para o Manaus na Copa Verde. Foi o jogo que ocorreu nessa semana terminou 1-1. Remo e Manaus, jogo em Belém do Pará. Na primeira partida, que foi na Arena Amazônia, foi a primeira vitória de um clube do estado do Amazonas contra um clube paraense na história da Copa Verde. Quem ganhou? Ganhou o Manaus. O Manaus, quer dizer, não é nem o Rio Negro, nem o Comercial, que são os dois times, abre aspas, tradicionais, né, do Nenhum futebol dos tradicionais. Amazonense. Né? Ou seja, esse já é a terceira força, né? Como uma frase surrada, já não tem mais bobo no futebol. Não, tem só o da Venezuela, o cara bobo, né? Tem bobos. Tem bobos. Onde é que está o Luiz Carlos Reck para emprestar o cartão? Tem os bobos que pagaram para fazer um estádio, vamos dizer assim, do porte da Arena do Grêmio. Eu digo Arena porque foi recentemente construída. Sim. Em Manaus. Onde na Amazônia, Copa do Mundo, vamos vender a ideia da Amazônia? É os bobos, nós que pagamos. Ponto. É isso. É um elefante branco, né? No caso, um elefante verde, né? Que está no meio da floresta. Tem a Arena Pantanal também, que está nesse... Arena Pantanal, que, aliás, deve receber o jogo do Campeonato Carioca, né? Fluminense e Flamengo. Exatamente. O Campeonato Carioca está uma maravilha. A decisão vai ser no Espírito Santo. Jogo da segunda fase da Taça Rio. Sim, mas vai ser... A gente pensa, às vezes, que a burrice
Tá, vamos parar em burrice, eu ia dizer. Mas Não assim, avança, professor. é uma coisa só nossa. Né? Eu morri de vergonha quando foi relatado aqui, algum tempo atrás, aqui no Cadeira, o que aconteceu o ano passado com o Brasil e com o Pelotas, em que eu vi uma entrevista do presidente da federação, de que, falando com o presidente do Pelotas, o presidente do Pelotas disse, não, o Brasil não tem estádio para jogar os jogos da Série B, então ele vai alugar o estádio do Pelotas, que é muito bom, e com esse dinheiro o Pelotas vai fazer um time forte para subir e voltar ao lugar que realmente merece, que é na primeira divisão do futebol gaúcho. Claro. Bom, esse presidente foi obrigado a renunciar tal a pressão que ele sofreu da torcida, porque ele ia alugar o estádio para o Brasil. Alugar e receber por isso. E receber um dinheiro que a torcida não lhe dá. Porque ele não tem dinheiro para montar um time forte. A mesma torcida que fez a pressão. Agora, no Rio de Janeiro, o Botafogo, que foi derrotado pelo Flamengo, não cedeu o estádio para a final Flamengo-Boa Vista. E que o Maurício estava dizendo vai ser jogado no Espírito Santo. Agora chegaram a um acordo, né, para na Taça Rio o Flamengo poder mandar alguns jogos lá. Na Taça Rio, os jogos com portões fechados da Libertadores também, contra o River, por exemplo, o Flamengo vai jogar no Engenhão. Deixa eu saudar, já apareceu aí na imagem, o Guilherme Bairro Nuevo, que é conselheiro do Inter, é um dos coordenadores do I9 Inter, e daqui a pouco ele pode nos divulgar em primeira mão quem vai ser o candidato do I9 à presidência. Deve ser tem difícil. Tem muitos nomes, né? Muitos. Deve ser uma dificuldade tem o para Luciano imaginar. Davi, Roberto Sigman, e o Luciano Dani Dubin. E o Luciano Davi. E o Luciano Davi. O Barnevo, né? Pode ser ele mesmo. E o Luciano Davi. O professor Enio já disse, escalou quem é o candidato, Barnevo. Boa noite. Não, boa noite, Maurício. Boa noite, professor Enio. O senhor não acredita no Dr. Sigman? Eu também não sei quem é que vai ser o candidato do PT, se o Lula puder ser candidato. Também tenho dúvidas. Maurício, um macaco velho como tu. Vocês estão fazendo mistério, né, Guilherme? Não, na verdade não... Não saiu no bid ainda. Não é um mistério, né, Maurício? Como a gente estava conversando antes, Hoje o estatuto do clube, ele prevê que é um conselho de gestão, né, que comanda o clube. Então, não é que nós estamos fazendo mistério, mas não dando a importância devida a apenas um nome, sim a 5 nomes. Dentro do nosso movimento, nós temos, além do Luciano Davi, além do Roberto Sigma, tem o Dr. Luiz César Souto de Moura, tem o Max Carlomanho, tem mas o Dr. Luiz César teria uma dificuldade agora porque ele está trabalhando na Serra. Está residindo na Serra, mas é um dos nomes que pode vir a compor. Nós não sabemos também o que pode vir a ser a partir do ano que vem. Então, a gente vem trabalhando com essa ideia de 5 nomes justamente para fortalecer que o clube seja comandado por um conselho de gestão, né? Não da forma presidencialista, como o nosso movimento entende que ele ainda vem sendo, embora o estatuto preveja que seja um conselho de gestão. Mas o nome do Luciano Davi, que destacou o professor, é um dos fortes candidatos para ser o cabeça dessa chapa. É um dos nomes. Não posso dizer que é um nome dos mais fortes ou dos mais fracos, é um nome de muita importância para o nosso movimento, de muita importância dentro do internacional, mas nós não definimos isso, o movimento que vai definir ali na frente, né? Jamais vamos descartar um nome desse tamanho, mas ressaltando que temos outros nomes de muita importância também. Sua leitura, professor? Tá bem, é isso. Política, não é hora de divulgar. Isso aqui nem é a história do Conselho de Gestão. Todo mundo é a favor do Conselho de Gestão. Mas vamos ver na prática como é que vai ser o Conselho de Gestão. Porque... No Grêmio funciona bem. Agora. Não sei se é isso que funciona bem no Grêmio, né? Mas em todo caso a gente pode abrir um capítulo para conversar sobre o Grêmio. No Grêmio, que começou a ganhar faz 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, neste Grêmio ganhador... Ele já está reduzindo, viu, Alexandre? Os gremistas contam como 2016 e 2017. O professor já colocou em 1 ano e 2 meses, reduziu o período. Não, para um pouquinho. Eu nunca diminuo o tamanho do Grêmio. Nunca. Não, é verdade. Não, vocês são minhas testemunhas. Eu nunca diminuo o tamanho do Grêmio. Agora, o Grêmio ganhou
um título significativo no final de 2016. E do final de 2016 para agora faz 1 ano e 2 meses. Só isso que eu disse. Até ali, entende? E o futebol é todo feito de resultados. Eu canso de repetir isso. Ninguém defende mais o Renato como treinador do que eu. O Maurício é testemunha disso. Em 2013 eu brigava com o REC, né, porque eu dizia, esse cara é um grande treinador, olha o que ele está tirando leite de pedra. O REC era meio viúva do Filipão, né? Aproveitar que ele não está aqui para se defender. É que o REC dizia... Ele está acompanhando pelo Facebook, viu? facebook.com/Luiz Carlos REC era meio filipista nessa época. É que o REC achava que o futebol que o Grêmio jogava em 2013 não era bonito. E eu dizia, eu só queria ser vice-campeão brasileiro. Jogando feio. Jogando feio, sabe? E o Grêmio não tinha time para jogar bonito. Mas as peças não eram melhores do que a atuação, né? O Grêmio não tinha time para jogar bonito. E um bom treinador não é o que organiza um time com 8 Douglas ou D'Alessandro. Mas é um que pega lá o que tem e faz um time. Exatamente. Então, por que eu falei isso? Porque se por alguma circunstância, o futebol tem disso, o Grêmio não tivesse ganho aquela Copa do Brasil, como quase foi eliminado na estreia do Renato, lembra contra o Atlético Paranaense? Claro. Com um frango. Não fosse o pênalti que o Everton errou, resolveu o Grêmio e que não era a sua vez de bater. O Everton, E goleiro. o Grêmio ainda seria eliminado com um frango de um goleiro que é excepcional. Um goleiro que na Libertadores agora fez uma defesa que, olha, eu não sou criança, eu não me lembro de ter visto uma defesa igual à defesa que o Marcelo Godoy fez naquela... Não. Semifinal, né? Não. Na final. É que teve a defesa que ganhou publicidade foi aquela com o Barcelona, mas com o Lanús aqui na Arena também foi uma defesa incrível. Né? Sim, foi extraordinária. Esta foi a defesa que eu digo que é comparável à defesa do Gordon Banks na Copa do Mundo com a cabeçada do Pelé. Por quê? Porque o zagueiro do Lanús entra correndo, ele não está parado. Ele entra correndo e dá um chute de cabeça no chão. Remata diagonal para baixo. E o Marcelo não só defende, como ainda joga a bola para cima. Sabe? Então... É um lance difícil, dizer, né? Então, ali, se o Renato perde aquele jogo, ele estreia, eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio já não ganha nenhum grande título, e aí eram 16 anos e blá, blá, blá. Claro. Então, daí, Maurício Maldoso. Meu ano e 2 meses. Mas o professor pegou esse 1 ano e 2 meses. Olha aqui, antes da gente entrar nas questões da dupla Grenal, até porque tem essa situação do André, que provavelmente está vindo para o Grêmio, os dirigentes do esporte, que aliás fizeram uma limpa no departamento de futebol do esporte. O presidente do esporte se demitiu do departamento de futebol do esporte. Então foi uma autodemissão, mas entre outros assuntos, afastou o André até que ele define essa negociação e citou nominalmente o Grêmio. Mas antes da gente entrar nessa questão... Só desculpe se interromper, mas como a pimenta nos olhos dos outros arde menos, né? Quer dizer, quando o Cruzeiro veio aqui e falou primeiro com o Edilson, que falta de ética, que barbaridade. Por favor, vale para o Internacional, não tem nada... Sim. E tem até uma... E agora, quando o Grêmio vai e fala primeiro com o jogador, imagina um jogador do Grêmio do Internacional pedindo para não jogar e o Grêmio ou o Internacional sendo eliminado por um time pequeno, como foi o Sport. Mas tem coisas que ultrapassam a nossa... Mas no caso do André, eliminação. eu posso estar desinformado, mas no caso do André, eu não vi nenhuma reclamação da direção do esporte em relação à conduta adotada pelo Grêmio nesse caso, né? Porque o que foi reportado pela direção do esporte é de que sim, o Grêmio obviamente fez uma proposta em relação ao jogador, mas também apresentou uma proposta de compensação econômica para o clube. Então eu não sei o que foi feito primeiro, eu não sei. Não, mas fez as duas coisas. Fez as duas. E a gente normalmente, principalmente quando é um jogador nosso, diz, não. Fala primeiro só com o clube. Depois do acerto com o clube... Se acertar com o clube, vai falar com... Lembra o beiço de que o Arthur
conversasse com algum representante do Barcelona? É. Quer dizer, Mas isso é mais da mídia e da torcida do que da direção, porque o presidente Romildo, em todas as entrevistas que ele fala sobre isso, ele diz, não, o Arthur veio me avisar que ia conversar ia almoçar com o diretor do Barcelona. Falei pra ele, cara, tu almoça com quem tu quiser, não posso impedir. Sim. E a gente não pode, pegando esse gancho, depois eu vou falar desse outro assunto que também é interessante a gente debater, sobre a seleção brasileira. O Tite está cada dia confirmando um jogador na Copa já, né? Eles não precisam fazer nada nesse primeiro semestre, porque já estão confirmados. O Jeromel, a despeito deste comitê de defesa do Rodrigo Caio, que funciona aqui dentro desse estúdio, o Jeromel está quase com o passaporte carimbado. Mas quem defende o Rodrigo Caio? O programa Cadeira Cativa como um todo, né? Opa. Até o rapaz Olha. da câmera ali defende o olha, Rodrigo tem Caio. olha um só. convidado que não defende. Não, os convidados Vamos ver. não. Estou dizendo Ah. o programa no sentido ordinário. O seu apresentador. Olha que eu acho Os que nem... seus apresentadores, Eu acho que nem o operadores, REC, eu acho que produtores, nem- todos eles. Eu acho que nem o REC defende o Rodrigo Caio. Defendeu no ar aqui. Defendeu no ar. Eu disse, Rodrigo, eu pautei esse assunto há alguns meses atrás. Eu disse, olha, é um absurdo o Jeromel estar fora, tendo o Rodrigo Caio convocado, sendo o Rodrigo Caio um jogador muito inferior ao Jeromel. Porque, tipo, é o seguinte, se o cara chama lá o Marquinhos, lá do PSG, que é mais jogador que o Jeromel, beleza, tá bem, para entrar o Marquinhos, sei lá, o Miranda, o Thiago Silva, que são jogadores mais credenciados, mais grife. São os ok. três. Falta um. Agora o Jeromel ficar fora para o Rodrigo Caio, que é muito pior que ele, que joga no Brasil, que não ganhou nada, não tem sentido. Tem que ser o Jeromel. Eu vou deixar o Guilherme Barrio Novo também opinar sobre isso. Eu só defendo o seguinte, nesse caso específico. Lá vem, Eu não defendo o Rodrigo Caio. A ideia do Tite, e aí eu tento entender o que o técnico está fazendo. A ideia do Tite com o Rodrigo Caio me parece ser ter um zagueiro que ele projeta que daqui a 4 anos pode estar no nível da seleção brasileira. Sabe onde é que o Tite vai estar daqui a 4 anos? Para ter um zagueiro jovem, assim como o Filipão levou o Kaká. E só colocou no 7º jogo, na final, contra a Alemanha, quando o jogo estava decidido. Quantos? E o Kaká ficou ali na beira do Entendi. campo, aos 45 do segundo tempo para entrar. Não, tu tens então, razão. acredito eu, que essa seja a ideia. O Jeromel, para a próxima Copa, esquece. E para essa obviamente. Copa, para ser titular, falta. Mas, Maurício, o que um treinador que Se é ele vai pensar responsável... nessa Copa, leva o Jeromel. Mas por Se ele quê? vai pensar no longo prazo... Mas por que ele vai Maurício. pensar na outra Copa? Ele não vai estar no comando da seleção na outra Primeiro, Copa. mas, Maurício- Quantos treinadores estiveram no comando de 2 Copas seguidas na história da seleção brasileira? Mas o Filipão não fez isso com o Kaká pensando na outra Copa. O Filipão, a gente conhece o Filipão. O Filipão fez isso pensando em ser campeão e botar um título mundial na biografia dele. Ponto. O Dunga não quis pensar na Copa seguinte, não levou nem o Neymar nem o Ganso, tomou pau. Mas tomou pau porque levou o Felipe Melo, o Josué, né? Que levou o Tomar jogador. pau. O Caio não é um jogador indiscutível como pode se comparar ao Neymar na outra Copa, né? Como foi o Kaká. Exatamente. Então, eu compartilho. Acho que no Brasil hoje não tem um zagueiro que esteja jogando mais que o Jeromel. Concordo com vocês. Então, e fora do Brasil, se a gente for pegar fora esses 3, que são os principais que estão convocados, acaba ficando na mesma linha. Então, eu acho que daqui a pouco por merecimento, né? E acredito que ele vai acabar buscando essa vaga. Eu acho que o Tite confirmou primeiro já. semestre. Que o Tite foi desafiado há umas 2, 3 semanas atrás numa entrevista num canal de televisão, não lembro qual, sobre os jogadores. E dos jogadores do Grêmio, quem tem mais chance? Ele citou. Ele falou na Rádio Grenal. expressamente o Jeromel. Ele disse, não, o Jeromel, pelo que apresentou, regularidade, não sei o que, lá. O Tite... Só o Jeromel. O Tite... Isso que eu ia dizer. E é só mesmo. O único jogador do Grêmio hoje que tem chance de estar na Copa deste ano é o Jeromel. O Arthur projetando a próxima, não. Aqui projetando a próxima, isso não é um Mas tem- campeonato de juniores. Uma professora... Eu tô contigo. Mas tem vários técnicos que levam os jogadores jovens pode pensando levar- na Copa mas seguinte. Pode levar um. E não pode ser o Arthur? Pode, mas acho muito pouco provável. Que tu tira uma vaga importante de meio, de alguém Exatamente, que eu pode ser acho. mais útil. Porque tu tem que entender como joga a seleção brasileira hoje e o nível de imprevistos a que tu está sujeito. Esses dias eu estava vendo, se não me engano, foi no Bem Amigos, o Ricardinho contando da sua convocação quando o capitão da seleção brasileira O Emerson. se lesiona na véspera do primeiro jogo. Ele Num rachão Ele jogando de goleiro. Chegou na Coreia do Sul já depois do primeiro jogo, se não me engano, o Ricardinho.
Ele ficou sabendo do resultado do primeiro jogo, pedindo, porque ele estava no avião. Então, eu acho que nenhum técnico vai ser irresponsável de fazer isso, levando um jovem como o seu quarto zagueiro, porque dois estão jogando. O Tite já confirmou na Copa, em entrevistas, e aí esse é um levantamento que o Sport TV faz. Legal. Vamos lá. O Tite já confirmou Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, time titular. Sim. Também já confirmados pelo Tite: Ederson, goleiro, Thiago Silva, Fernandinho, William e o Firmino, que foi o mais recente. Estes são os confirmados: 11 titulares e 5 reservas. Sim. São os que vão jogar, né? Tá bem? Já temos 16, são 23. Que tu pode questionar daí talvez o Renato Augusto, que eu não sei que bola que anda jogando, mas como é ovelhinha, não tem como tirar, né? No esquema da seleção tá funcionando. Tem um histórico. Foi com ele de titular. Muitas vezes, né? Foi com ele de titular que a seleção brasileira se transformou de uma caricatura. Sim, de um amontoado. Numa candidata ao título. É um jogador que dá equilíbrio, né? Sabe? Foi com ele. Com esses 11. E, claro, graças ao ressurgimento de um extraordinário jogador que tinha parado de jogar, que era o Paulinho. O Paulinho é o grande jogador dessa seleção, fora o Neymar, que é óbvio. E do Felipe Coutinho também, né? Mas, passou a ter papel na seleção que não tinha, né? Mas não foi um partícipe dessa ascensão da seleção. Ele é um titular muito recente. Sim, ele revezava com o William. É uma afirmação mais recente. É uma afirmação já com a seleção tendo feito o verdadeiro atropelamento que fez. Quer dizer, a seleção teve, Maurício me ajuda, 10, 12 vitórias seguidas nas eliminatórias. É uma coisa assim. Ganhou um turno inteiro. Sabe, uma coisa extraordinária. 9 jogos, um turno é 9 jogos. Passou de turno. Então, o Renato Augusto foi o protagonista e o Felipe Coutinho pode vir a ser protagonista, ele ainda não foi. Agora, as laterais em aberto, eu acho que cabe uma menção, né, Maurício, já que a gente está falando em seleção, quantos e quantos analistas deram o Daniel Alves como acabado? Mais do que isso, né, professor? Quantos analistas na época do Dunga diziam que a geração brasileira era fraca? Não, mas quando o Daniel Alves viram, o Barcelona não renovou com o Daniel Alves. Bom, agora porque acabou. Acabou a carreira dele. Aí ele foi para a Juventus. Titular, campeão italiano, finalista da UEFA. Aí ele foi para o Paris Saint-Germain. E que o Paris, o treinador conseguiu desmanchar o seu time, tirando o Daniel Alves da lateral, colocando um jogador medíocre, que eu não sei nem o nome, mas um jovem de 21 anos. E resolveu inventar, tirou o Cavani, botou o Daniel no meio, e o Real Madrid fez 2 gols. Tirou o Thiago Silva, né? O Thiago Silva ele sacou também. Também saiu o Thiago Silva do time. O Thiago Mota nem embarcou. Mas o Thiago Silva é reserva, vamos dizer assim. Não, o Thiago Silva era capitão da equipe. Não era. Mas nesse jogo ele não estava. Isso foi pardalice dele. Mas eu digo... Treinador ruim. Sim, mas ele estava ganhando, jogando de igual para igual com o Real, sabe? E desmanchou o time. Ali se revela o que falta para esse time do Paris Saint-Germain, que é um treinador melhor, né? Mais cascudo. E um meio-campo mais qualificado. Né? Porque para tu jogar nesse esquema com 3 atacantes, tu realmente precisa ter cancha mais sólida. Um trio, sabe? Muito excepcional. Muito, muito excepcional. E o Neymar voltando para marcar, né? William Potker, imagina, não pode vir ajudar a defesa. Ele não é marcador. O Neymar está lá atrás marcando, o Cristiano Ronaldo está lá atrás marcando. Por que esses jogadores daqui do Rio Grande do Sul não podem? Vamos voltar então para a nossa realidade e falar do jogo de ontem. Quero ouvir do Guilherme Bairro Novo, conselheiro do Inter. O que vocês conseguem ver de evolução dessa equipe do Odair Helma? Porque ontem
se esboçou um burburinho porque a defesa falhou, porque alguns já criticaram o Cuesta, que como assim, não pode falhar dessa forma, mas claro, o resultado vai aplacando isso. Mas vocês estão vendo evolução nesse time do Inter? Acho que sim, acho que o principal que a gente vem conseguindo enxergar é uma ideia de jogo, né? Se isso daqui a pouco vai vir a dar certo ou não, claro que esperamos que dê certo, mas uma ideia de botar a bola no chão, de propor o jogo, de subir a marcação, coisas que há bastante tempo não se via, né? Eu, pelo menos nos últimos anos, não consigo me lembrar qual foi o último time do Inter que tirava a saída lá em cima do adversário, sufocava. Tanto é que foi o primeiro gol ontem, não, foi o segundo, que o Damião roubou a bola no campo de ataque. Acho que não foi gol, então. Acho que não foi um lance perigoso. Teve outro lance de roubada de bola no campo de defesa, né, que faz com que isso gere perigo. Então, eu acho que a evolução ela vai se dar a partir disso aí, né? O grupo tá bem montado, acho que está dentro de um certo equilíbrio, né? Mas tendo mais essa repetição, eu acho que o Odair vai conseguir desenvolver um pouquinho melhor. Enquanto a gente fala sobre o jogo, vamos assistindo os lances de ontem. Que bonito o gol do Juventude, né? O rapaz. O gol, dá para se dizer que foi uma falha, enfim, mas eu acho que mais uma falha de desatenção, porque é uma bola que vem lá do goleiro, desconcentra, aí o Cuesta perde a primeira bola. Foi no balão do tiro de meta. E dá pra ver que ele não chega nem a perder a bola, porque ele parece que recolhe a cabeça para deixar pro Klaus que tá na cobertura. E o Klaus acho que não espera aquela bola e perde, e o atacante passa por ele. Enfim, aí pega o goleiro fora do lugar também, né? Então, erro de posicionamento, claro, que tem que ser corrigido, né? Eu acho que tem 2 fatores a serem destacados nesse jogo de ontem. Acho que o primeiro é, mais uma vez, a reafirmação de uma lenda, né? Realmente, assim, esse jogador do Internacional, o D'Alessandro, e não é só pela qualidade do seu futebol, a atitude do D'Alessandro. Quando se escuta uma entrevista do Rodrigo Dourado dizendo que fica constrangido de tanto que vê o D'Alessandro correndo nos treinos e se esforçando. E há quem diga que ele não marque, né, professor? Que não marque, pelo amor de Deus. Eu queria que alguém me mostrasse um lance em que o D'Alessandro dá um passe e não sai correndo para criar uma opção. Se mais quantos e quantos jogadores simplesmente dão o passe e ficam olhando. Eu ontem ainda estava vendo, depois do jogo do Internacional, um pedacinho do jogo de São Paulo, e que foi a estreia do Valdívia, e me chamou muito a atenção exatamente. O Valdívia pega uma bola, dá o passe e fica olhando, para ver o que o companheiro vai fazer. O D'Alessandro nunca faz isso, nunca. Ele sempre dá opção. A entrega dele e a qualidade, qualidade a gente conhece. Né? Essa aí... Que foi o que o Grêmio conseguiu, que é a nossa eterna comparação, em 2016 com o Douglas. O Douglas é um jogador extraordinário, e que o Grêmio, méritos da direção do Grêmio, que fez um contrato por produtividade, méritos do Renato, que conseguiu motivá-lo, enfim, tudo. Agora, o Douglas jogando em alto nível. O Douglas se entregando ao jogo, se esforçando. Jogador com inteligência, né? E uma qualidade. Pensador de jogo. Jogador que faz os outros correrem do modo certo, até, porque ele dá o passe preciso, né? Mas aí eu acho que tem que se elogiar o treinador do Internacional, que desde o primeiro momento sempre quis adotar o modelo de jogo do Grêmio de 2017. O que eu chamo de modelo do Grêmio 2017? Um centroavante posicionado e um meia fazendo
o lado do campo. O Patrick, pelo lado contrário, É o faz as Ramiro. vezes do Ramiro. É o Ramiro, que é o termômetro do time do Grêmio, o fator de equilíbrio do time do Grêmio. Porque vocês já repararam... É a falta que fez agora no jogo de quarta-feira, né? A ausência do Ramiro. Mas vocês não notaram que faz 2 anos que todos os volantes do Grêmio jogam bem? Será que é só porque eles são grandes jogadores? Será que é só por isso? Certamente não. Sabe? Quer dizer, o Michel veio lá do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e virou o jogador que virou. Bom o jogador. Maicon, o Jailson, O Wallace antes de sair, o né? Wallace antes de sair, o Arthur, todos esses jogadores Mas será que todos? É uma safra Depois da... fantástica, 100% de aproveitamento. sabe? Ou será que é porque o Grêmio tem o Ramiro? O Ramiro no time. E que quando o Renato tem... Veja o que o tempo está cobrando do Léo Moura, né? O Léo Moura foi mal 39, né? como substituto do Ramiro e foi mal como lateral contra o Independiente. É. E sempre se via a vantagem física que os jogadores do Independiente levavam sobre ele. Essa é a debilidade dele, né? Ele tem bola, né? Ele é um jogador de muita qualidade, jogador inteligente, tudo, né? Mas é um jogador de 39 anos, né? E na lateral, quando chega, sei lá, aos 25, 30 do segundo tempo, tu já não tem o mesmo pulmão do atacante que está em cima de ti, que tem 23, né? Exatamente. Essa é a diferença. Então, o Internacional hoje está moldado como o Grêmio 2017. O Damião é o Lucas Barros, O D'Alessandro faz a função de quem nesse do desenho? Luan, sem dúvida nenhuma. Do Luan, não era o Luan que jogava no meio, atrás do centroavante? De faixa do campo talvez, né? Mas enfim, mas de repertório, de atuação um pouco diferente, Não, né? claro, mas... Cada um com a sua característica. O que eu Luan é um quero... jogador mais flutuante, né? Mais movediço, né? Mas Tabelador, Mas enfim, se né? tu Mas vê o o D'Alessandro é um D'Alessandro- jogador mais de fazer a bola correr, né? Mais Mas- pifador como o Douglas, né? digamos mas assim. ele não para, ele está sempre se movendo. Como o Luan, ele também está sempre dando opção, Sim, pedindo sim. a bola. Sim, com certeza. Sabe, Não é um D'Alessandro? jogador que se esconda, né? O D'Alessandro parece aquele jogador da gente que sempre jogou pelada, né? Quem gosta de futebol sempre tem aquele diabo daquele cara que está sempre pedindo a bola. Né? E em geral o cara que joga bem, né? Sim. E aí a gente pega a bola e o cara já está pedindo a vontade de dizer, pô, deixa eu tentar também. Mas pelo menos olha- o D'Alessandro tem bola, né? Porque tem jogador que pede a bola porque é fominha, mas não joga nada. Olha aqui, professor, o Wagner de Canoas, já que o senhor falou bastante do PSG, vai ter que ouvir esse recado dele. Porque tem um torcedor do PSG Não, aí. aqui, ó. Boa noite a todos. O Grêmio levou só um gol do Real Madrid, o PSG levou 3. Isso significa que o Grêmio é muito melhor que o time de Neymar e companhia. Depois ele ri. Não, mas o Claro, melhor mesmo ele- é o Botafogo do Rodrigo Pimpão, né? Que diz que o Botafogo daria mais trabalho O ao Botafogo Real faria Madrid. bonito no Faria. enfrentamento. O Grêmio também faria bonito a Aparecidense, né? A grande verdade é que o jogo do Grêmio com o Real Madrid, o constrangimento da torcida do Grêmio, não foi pelo resultado. Foi pela atuação. Perder de 1-0 para o Real Madrid, vem cá, o Real Madrid, se vai jogar a Copa do Mundo, ganha com o pé nas costas. Todos os jogadores do Real Madrid são jogadores de seleção. Todos. É uma seleção do mundo, né? Os 11. Então, perder de 1-0 para o Real Madrid, nenhum demérito. O problema é o jogo em si. O jogo Sim. não foi bom. Vamos dizer assim, o desenvolver do O jogo Pimpo não... Contursi, não foi Alexandre legal. Maier, disse ontem aqui que... Falou brincando, claro, até porque os gremistas começaram a levar isso na brincadeira. Ele disse o seguinte, ó, eu queria ter chutado uma bola em gol. Isso, é isso. Tudo bem, eu entendo isso, né? Mas ao mesmo tempo, se o Grêmio tivesse chutado, sei lá, 4 ou 5 vezes a gol e tivesse tomado 3 ou 4 gols, o que ficaria para a história de verdade era o score do jogo. Porque o score é o que define mas quem não é campeão foi e quem é vice, entendeu? Mas Então, não foi uma retranca, é diferente. exatamente. É O Grêmio diferente. não O Grê- encaixou o jogo do Grêmio, mas Isso. vamos entender por que não encaixou. Primeiro, o Grêmio não tinha talvez o seu maior talento. O Arthur. O Arthur. Né? O Arthur não estava em campo no jogo. Segundo, o Tava jogando com 10. centroavante do Grêmio não jogava nada desde setembro, né? Que vinha se arrastando em campo, jogando de calça jeans, como diz o meu irmão, né?
o Lucas Barros. Calça jeans molhada ainda. Exatamente, Olha, né? o Da jogo chuva, né? Botafogo não Mas foi em setembro, né? Eu tô depois falando desse do jogo jogo em ele não fez dezembro, nada, 3 né? meses depois. Ele não jogou absolutamente, não é porque ele não fez gol. O jogador mais é porque caro ele não da história do Grêmio. produziu nada. Não, tem mais gente, depois eu te conto. Pelo preço dele, Claro, pô. e custo-benefício, setembro, outubro, novembro, ganhando mais de um milhão. Tá bem, mas enfim, o Grêmio teve, sei lá, 40, 50, 60 jogadores que custaram a fortuna e não deram nenhum título. Pelo menos ele deu professor, o Lucas Barros teve esse problema no último trimestre? Concordo. um trimestre, né? Mas um quarto de ano. Mas ele, quando jogou, foi útil. Não, foi muito útil. Teve jogador que veio pro Grêmio, o Fábio Aurélio, que ele nem estreou. Mas eu Olha só, um ano lesionado. O Lucas Barros fez na temporada 18 gols. O Everton, no banco, fez 13. É disso que eu tô falando. 18 gols não é uma marca tão expressiva assim para um cara que vai jogar o ano inteiro. Eu fico só... O Jael não fez nenhum. O Jael tava louco para ter esses 18 O Jael ficou gols. 8 meses O Jael não pode ser o meu parâmetro, né? Mas o Jael tem 22 jogos com a camisa do Grêmio. A única Mas coisa... eu sou líder da corneta, o Jael, né? A única coisa que me incomoda, e por isso que às vezes eu trago o Lucas Barros de novo, é que qual é o problema de pagar muito? Não paga com o meu dinheiro. O Internacional paga, sei lá, 700 mil reais por mês pro D'Alessandro. Vale mais 1 milhão pro Barrios pelo que ele fez no ano passado ou 500 mil pro Anderson? Quantos gols fez o Henrique Dourado? Fez quantos gols na temporada? Sei lá, uns 30 e poucos. Só no Campeonato Brasileiro ele deve ter feito os 18 do Lucas Barros, né? Pagar os 700 mil por mês pro Henrique Dourado tá bem, faz sentido, cara. É pilha gol. Não, mas sabe o que me incomoda? Aí é do futebol, custa caro. Mas o problema é aquela pseudo-malandragem de pagar os 700, 800 mil, 1 milhão. E dar um migué. E aí sentar aqui nessa cadeira. Dizer, não, professor, o senhor fica inventando essas coisas sobre o Grêmio. Não é verdade. O Grêmio não paga nem 2/3 disso. Aqui, nessa cadeira. Bom, ele tá mandando recado, eu não sei pra quem que é, mas não é pra mim, porque eu não fui eu que meti esse cartão nele. Não, sabe? Eu acho que sei. É só buscar no Facebook. No intervalo ele vai contar pra nós, mas eu não vou contar pra ninguém. É só o telespectador buscar, não é isso? Eu acho que os clubes de futebol, e está aqui um representante de um movimento que amanhã ou depois vai pegar a direção do Internacional. Guilherme Barrio Novo. É o coordenador do I9. Um dos. Né? Não, nós tivemos num outro cadeira cativa aqui um representante do I9, né, que falou até numa inovação de que o I9 constitui a sua lista de candidatos ao Conselho, não só pelo nome, pela fama e representatividade de alguém, mas pela assiduidade, pela participação em caravanas para o interior e outras coisas. Sim. Tomara que realmente isso seja praticado. É praticado. Eu duvido que alguém bote o Dr. Sigman lá para baixo porque ele não tem aparecido, mas... Mas o Dr. Sigman participa. Deixa eu explicar. Estou só fazendo uma provocação. É que nome, por exemplo, assim, ó, a nossa meritocracia, ela não pontua somente a assiduidade. Claro. Ela vai pontuar o histórico que a pessoa tem dentro do clube. Claro. E o Dr. Sigman, só pelo fato de tudo que ele já passou, de ter 28 anos de conselho, ele já pontua mais que eu, por exemplo, que vou a todas as reuniões. Já ganhou da assiduidade. Exato, então... Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, o clube quer pagar. O clube tem todo direito. O clube tem todo o direito de pagar. Desde que tenha caixa, né? Óbvio. Desde que tenha caixa. Sim, que não faça um volume de despesa que parece tão óbvio para nós, não parece tão óbvio dentro dos clubes. É que assim, quanto mais a gente vê, tem clubes, os 2 clubes de Minas, eu não sei como é que pagam as contas. Mas é que ninguém é responsável. Mas agora são, professor. Agora, tem que botar o CPF ali. Aonde? Mas se der prejuízo, se der alguma coisa, tem Não, senhor. A responsabilização do Profut? Gestão temerária agora é passível de punição. O que é gestão temerária? Cai do Profut. Tá, mas o que é gestão temerária? Contratar... Eu lhe entendi, professor. O senhor está dizendo que contratar um jogador por 500 mil não é gestão temerária, mas é brincar com o dinheiro dos outros. O Internacional contratou o Thiago Silva do PSG. O Internacional tem notórios problemas de defesa. O Guilherme Barrio Novo disse que não gosta muito dele porque é chorão. O Internacional contratou o Miranda, pronto, para não brigar. O Thiago Silva faz mais sentido, porque é ex-jogador do Juventude, o Klaus também faria uma boa dupla. Né? Aí, assim, contrata
Contrata o Miranda... O Eto'o que estava agora... E paga... O Eto'o tá 800 mil euros, fixa em euro ainda. Isso. Ou libras. E aí ele vem e acaba com o jogo internacional, finalmente tem uma defesa confiável. O Guilherme, presidente do Internacional, um gênio. Gênio. Ou o Thiago Silva vem para cá, não quer mais jogar, o Miranda vem, joga mal e tal. E aí o Guilherme, puxa, eu achei que era uma boa ideia. Ou alguém acha que o presidente do Internacional contratou o Anderson. Eu nem vou provocar o Guilherme falando em contratações de alguém do I9. Vou ficar no Anderson. Não vai citar Forlan. Nada. Porque eles não queriam o bem do Internacional, eles não achavam que era uma boa ideia. Agora, uma coisa... Claro que achavam. O problema é que eles não são responsáveis. Então, desculpe, Maurício, só para terminar. Então, tu aposta com dinheiro que não é teu. O presidente do Cruzeiro, que deu um contrato de 3 anos para o Fred, agora o Fred, que tem 35, 36, ele acha que fez um grande negócio. Para pagar 10 milhões aí de multa? Ele acha que fez um grande negócio. Ou ele quer fazer um mau negócio. Agora, olha que em alguns casos eu acho que até querem fazer um mau negócio. Não, o que tu está insinuando, que muita gente insinua, é que alguém é desonesto. Como eu acho... Estou falando só de perdulário, né? Exatamente. Porque no momento em que a gente vai para a desonestidade, eu acho um terreno muito perigoso. É um problema da polícia, do Ministério Público. Exatamente. Né? Então, nós temos que ficar na ideia do cara que... De que todo mundo é honesto. E que aposta com o dinheiro do clube. O problema é que eu apostar com o dinheiro do Guilherme é uma maravilha. Eu vou pro cassino e só jogo no pleno. Eu não vou como quando eu vou com o dinheirinho do Enio, lá, que a minha mulher diz, põe ali que pega os 4 números, a gente tem mais chance de ganhar. Eu digo, mas a gente ganha menos, mas arrisca menos. Por quê? Porque é o nosso que tá correndo. Vai na austeridade, né? Claro. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Deixa eu aproveitar, professor, mandar um abraço para o César. Eu fui hoje numa loja resolver, na Street Som aqui de Canoas, famosa, enfim, tem mais de 27 anos já de estrada. Eu fui lá resolver as coisas do carro. Ele comentou, pô, mas eu acho que eu te conheço do programa do REC. Eu comentei com ele que o senhor estaria aqui, como sempre. Ele disse, já fui aluno do professor Enio. A filha dele, a Andressa, que estava lá junto, disse, eu também fui aluno do professor. Então todo mundo te mandando um abraço, mandaram mensagem aqui agora. Muito obrigado. Professor. Enquanto não for a neta, tá tudo bem. Enquanto tá só o pai e a filha, tá tudo certo. Tá tudo bem, mas vai chegar sim. Até porque é uma cachaça boa, é um vício bom. E também, hoje em dia, tem moças que com 15, 16, 17 anos, e moços também que têm filho já. Não acho isso. Acelera um pouco o processo. É que a gente tem... Eu ganhei na loteria, né? Isso é uma coisa importante, né? Eu realmente, e eu não estou brincando, eu acho que ganhei mesmo, porque eu tive a sorte, depois de mudar 5 vezes, de mudar, acabar escolhendo uma profissão em que eu estou de férias e, honestamente, eu estou louco que chegue o dia 27 para começar a dar aula, para voltar a dar aula. E eu não sou mais criança, mas eu estou com saudade de dar aula. E esse é às vezes as pessoas perguntam qual é o segredo do Unificado. Esse é um dos segredos do Unificado. Está cheio de gente lá que adora dar aula. Uma que adora dar aula e que foi minha professora no colégio, não no Unificado, mas no colégio, que é uma baita professora, é a professora Patrícia Zanella, de redação. Excelente profissional também. E uma grande baterista. Grande baterista da banda Recuperação Terapêutica, que é uma banda de professores. Ah, é? De professores, tem que maravilha. O Beto, Carlos Alberto Gens, que é professor de biologia. Enfim, tem vários professores ali e montaram uma banda. A Paty que hoje é a coordenadora, já que nós estamos falando em Unificado, que é a coordenadora de uma das áreas mais sensíveis e mais importantes na preparação, que é a redação. A Patrícia, além de uma brilhante professora de português, entende de redação como ninguém. Como poucos. E ela que coordena toda a redação do Grupo Unificado. Olha aqui, professor, o Augusto de Alvorada.
ele tá nos dando, eu digo imprensa e um pouco torcida. Mas eu vou rebater, Augusto, que é nosso telespectador assíduo de Alvorada. Ele nem leu ainda, já está rebatendo, né? Com um dado diferente. Pobre do Augusto. Um dado diferente. Olha aqui, ó. Olha o que ele diz. Boa noite, Maurício. Olhar como torcedor é fácil. Agora olhar como profissional de futebol, 3 pontinhos. O Real Madrid simplesmente não marcou o Grêmio. Ele fechou os espaços e não deixou o Grêmio ficar com a bola. E time sem a bola não joga. A prova disso foi Barcelona e Santos. Abraços, Augusto de Alvorada. Eu vou só citar na minha resposta, não só minha defesa, mas de todos que assistiram o jogo e que comentam que o Real Madrid marcou como nunca, uma reportagem do diário Marca, da Espanha, que mencionou isso, que o Real Madrid teve contra o Grêmio uma das atuações defensivas mais sólidas. Foi uma das atuações que o sistema de marcação do Real Madrid mais funcionou, ou mais foi acionado, porque eles estudaram o Grêmio, anularam o Luan, não tinha o Arthur, mas souberam conduzir bem o jogo, fizeram o papel deles, provaram do favoritismo, mas dizer que o Real Madrid não marcou, não dá, né? Não, obviamente que não, né? Os 11 jogadores do Real Madrid, talvez o único que eu arriscaria comparar com o seu equivalente no Grêmio é o goleiro. O resto, todos são muito melhores, como são muito melhores que os do Internacional, antes que alguém já pule. Sabe, é incomparável. Não dá para comparar os titulares do Grêmio com os titulares do Londrina ou do Veranópolis. Gente, mas fazem em frente, professor. Claro que foi. E o Grêmio e o Internacional fazem em frente. E eventualmente ganham. Mas é um acidente. O time do Real Madrid é muito melhor que qualquer time do Brasil. Pelo amor de Deus. E quase que qualquer time do mundo, né? Não, provavelmente do mundo. Provavelmente será de novo, né? Então, assim, eu acho que essa ele não leva, mas... O Grêmio enfim, pode ganhar um jogo do Real Madrid. Pode, o Internacional ganhou um jogo do Barcelona. Agora o Barcelona é infinitamente melhor que o time do Internacional. Eu me lembro de uma discussão que eu tive em 2010 com o REC, em que eu dizia que se o Internacional chegasse na final daquele campeonato mundial, que acabou não chegando, mas se imaginava uma final entre o Internacional de Milão e o Internacional de Porto Alegre, e que se dizia, olha, o jogo é parelho. Eu digo, não é parelho. Pelo amor de Deus, teve a Copa de 2010, faz quatro meses, e todos os jogadores da Internacional estavam na Copa. Nenhum jogador do Internacional foi cogitado. Não estava nem na lista dos 30. Para ir para a Copa. Então, nós estamos aqui falando que talvez um jogador do Grêmio vá ser reserva. Em nenhum momento mesmo. Quem é gremista não diz o Jeromel tem que ser titular da seleção brasileira. Evidentemente. Isso é óbvio que não. Então, são 2 níveis. Nós podemos eventualmente ganhar, tomara. Agora, eles vêm aqui e levam quem quiser. Sabe qual jogador do Grêmio e do Internacional não vai para o Real Madrid ou para o Barcelona? Quem eles não querem. Quem eles não querem. Como qual jogador do Veranópolis que não vem para o Grêmio ou para o Internacional? Quem o Grêmio e o Internacional não querem. É assim. Lamentavelmente, é assim. O Real Madrid fez uma grande partida. Tem razão no que ele fala de que, de fato, o Real Madrid fez uma partida defensiva que... Bom, qual é o time do mundo que superaria, né, aquele paredão? E outra coisa, né? O primeiro jogo do Real Madrid no Mundial não é parâmetro, porque o Real Madrid jogou o primeiro jogo sem 3 titulares, né? Por opção do Zidane. Né? O Sérgio Ramos, por exemplo, não jogou o primeiro jogo contra o Al Jazeera. Levaram um sufoco. O Toni Kroos também não. O Romarinho correndo lá... Aquele segundo gol que foi anulado pelo árbitro de vídeo, olha a cara do Zidane na transmissão da TV. É verdade. Aquela foi impagável. Porque o acidente pode acontecer. Mas era o Real Madrid sente alguns titulares, né? Mas é por isso que o futebol é tão fascinante. Porque se tu pegar o time de transição do Grêmio,
tu ainda tem salários muito maiores que os dos times do Gauchão. E aconteceu dos times ganharem do time de transição do Grêmio. Tem zebra na Copa do Mundo. Hã? Na Copa do Mundo sempre tem uma zebra, né? Claro. Tu pega lá Costa Rica, vai lá e ganha da Inglaterra. É uma zebra, né? Ninguém espera um negócio desse, mas acontece, né? Aliás, professor Enio Kaufmann, Alexandre Maier e Guilherme Barrio Nuevo, depois do intervalo comercial, eu quero saber a opinião de vocês do porquê que os técnicos do Gauchão estão conseguindo se manter nos empregos. O único que caiu foi o coitado César Bueno, do time de transição do Grêmio. Os demais, mesmo o São Paulo de Rio Grande com O Clayton. o Clayton, que está, para muitos, está balançando aos montes. Agora foi o Ernesto Guedes como supervisor de futebol, mas o técnico ainda é o Clayton. Por que isso está acontecendo? Depois do intervalo a gente debate. Sete 54 de volta com Cadeira Cativa, recebendo o professor Enio Kaufmann, ex-conselheiro do Internacional, ao centro Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, e o Guilherme Barrio Nuevo, conselheiro do Inove Inter, conselheiro do Internacional, pertencendo ao grupo Inove Inter. Muitas mensagens aqui pela nossa live no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O João Nerles, deve ser matéria paga, dizendo que o Alexandre é um grande conselheiro. Tá? Muito obrigado. E eu sou do Grêmio multicampeão, né? Porque senão tu fala que eu sou só conselheiro do Grêmio, não fala meu movimento, a corneta pega pra cima, não de ti, de mim. Então tá. Feito o registro do Grêmio multicampeão, que é o movimento do Evandro Krebs, do Michael Matiello e do Alexandre Maier. Isso aí. O José Roberto está dando uma paulada aqui que... Enfim, ele está fazendo um comentário sobre o Rodrigo Caio, insinuando coisas de bastidores de futebol que eu não vou nem ler. Quem quiser ler, tá lá na live do Facebook, até porque é um espaço aberto. O Carlos Burlamarque. Pô, foi eu que dei pilha na corneta aí, né? Não interpretem mal a nossa corneta aqui sobre o Rodrigo Caio, Ele por já gentileza. falou de empresário, de conversas de bastidores, eu não quero acreditar As nisso. pessoas adoram uma teoria da conspiração. isso que eu ia dizer. Daqui a pouco, a primeira derrota do Brasil na Copa, Já foi vendida. A gente vai receber aquele texto lá de não sei quem, da 98. Rede Globo, que foi tudo vendido, que é tudo armado, que o cara nunca trabalhou na o Globo. mundo Contrário é senso, o todo cara armado. pode dizer que eu sou lobista do empresário do Jeromel também, com esse raciocínio, né? Pode dizer O também. mundo é todo armado, o mundo é todo uma conspiração. Eles é que manipulam o mundo. Aliás, eles. Inclusive, eles manipulam contra mim. Não Sim. importa. Aliás, professor, Eles estão reunidos com a minha foto. Como me prejudicar? o senhor só está dizendo exatamente o que eles manipularam o senhor para dizer. É tudo Isso, manipulado no tudo, programa, tudo tudo, combinado. tudo. Os recados, inclusive. Olha aqui o Carlos Burlamarque. Ainda penso que o Inter está longe de estar preparado para o brasileiro. O Juventude é falciane, segundo ele. Deixar o D'Alessandro livre é pedir uma goleada. O Cadeira é tri. A opinião de vocês, professor N. Guilherme Barrio Nuevo. Olha, eu não acho que o Gauchão sirva para ver a parte boa, mas eu acho que ele serve para ver a parte ruim. Eu acho que quem não conseguir jogar no Gauchão tem que ficar preocupado. Por quê? Porque os times do nosso interior são times que têm pouco dinheiro, têm pouca estrutura, têm pouco preparo, são dirigidos por verdadeiros abnegados heróis, que eu, olha, sinceramente, com todo respeito, eu não sei de onde os caras tiram o elan para dirigir um clube do interior e enfrentar as dificuldades que eles enfrentam com o pouco apoio das suas comunidades. É impressionante como no Rio Grande do Sul as comunidades não apoiam. Se tu descontar a fantástica torcida do Brasil de Pelotas, o resto é constrangedor. Às vezes, os nossos jogos com 300 pessoas, 200 pessoas, um jogo de vôlei tem mais gente, um jogo de futsal tem mais gente. Jogo de vôlei, aliás, professor, o senhor cita, a gente acaba não dando a mídia como um todo espaço devido. O Rio Grande do Sul tem um representante forte no vôlei, que é o Vôlei Canoas. Desta cidade aqui, é verdade. Disputa os jogos aqui nessa cidade. E agora, se não me engano, é nesse final de semana, joga em Capão da Canoa. Em um ginásio em Capão da Canoa, para se aproximar do público. Então, uma iniciativa interessante do Vôlei Canoas, que tem o apoio da prefeitura, tem apoio de diversos órgãos e que busca Mas eu volto promover também esse esporte. Né? Mas eu volto a perguntar por que é que o Gauchão, com seus públicos
absolutamente ridículos, sabe? Com uma média de 2.000 pessoas, contando a dupla Grenal, contando a participação da dupla Grenal. Sem a dupla Grenal cai para menos de 1.000. Por que é que não... Agora, mais uma semana, voltam as aulas. Por que é que não se dá 1.000, 2.000, 3.000 ingressos para as crianças das escolas irem com seus pais? O que se perderia convidando? E o prejuízo ele já está instalado, né? Sim. O Grêmio vai jogar agora de novo, sábado, às 21h30. Quantas pessoas vão ir na Arena? O custo... Não, o jogo é em Veranópolis. Em Veranópolis, desculpa. Mesmo assim, mas teve na Arena. Teve na Arena, o Cruzeiro. O custo que o Grêmio teve para abrir a Arena para aquele jogo Sim, nem mas se compara com o que chegou de receita. Tá bom, mas vamos ficar naquele jogo. A Arena cabem... Mas aquele jogo teve 12.000 espectadores. Obrigado. A Arena cabem 45, Não 50... pagou o custo da operação. 52. 55, pronto. 55. Nós estamos falando de mais de 40.000 lugares vazios. No mesmo jogo, claro, estavam de férias, mas logo agora não vai ter férias, antes que alguém me venha com esse argumento. Mas tem bastante gente que não estava em férias. Sabe? Mas, Por professor... que é que não pode se dar de graça 10.000 lugares, 20.000 ingressos, que 5... Ah, mas tem gente que vai ganhar ingresso, não vai. 5.000 vão ir, de 20.000. Eu não chego a tanto assim da gratuidade, mas que deveria haver um plano de ingresso popular, de mobilização dessas cidades que têm representantes na elite do futebol gaúcho. Isso sim, deveria haver. Porque não tem sentido tu cobrar R$30 o ingresso no estádio que tu sabe que vai receber 1.000 e poucas pessoas, ou menos de 1.000. Né? Então tu vende o ingresso a R$5, R$10 e tenta trazer as pessoas para o futebol. Dos problemas... Porque eu não acredito que o público do Rio Grande do Sul não goste de futebol, as pessoas gostam de futebol. Porque há muitos anos atrás, todos esses estádios que hoje são vazios eram lotados. Porque se praticava uma política de ingresso e de cobrança do torcedor que é diferente da que é hoje. Esse é o problema de todos os estaduais, né? Não é só aqui no Tem uma crise Rio aí, Grande do Sul. Eu acho que tem uma crise. Desculpa, o Cruzeiro, professor, baixou o crise. ingresso, né? O Cruzeiro lotou, levou 100.000 pessoas em 3 jogos no Mineirão, somando o público de 3 jogos. Mas levou mais de 100.000. Com eventos além do jogo, né? E por que não se faz isso? Não, concordo. Foi feita toda uma campanha, uma preparação. Ou o campeonato mineiro é mais atrativo que o campeonato gaúcho? Se eu não me engano, Olha, talvez seja, mil porque eu acho que o nosso campeonato não é um bom produto, na minha opinião. Hoje, da forma como ele é tratado. Porque a começar pelo desenho dele, né? Pela tabela, porque ele tem um período longo onde os grandes times jogam jogos frios, né? E tem lá na frente uma fase que interessa. Por isso que eu defendo um campeonato que seja o seguinte, que seja, bom, os clubes no interior precisam se manter, eles podem jogar esse campeonato o ano inteiro. Né? Bota o Grêmio Internacional e os dois aí da Série B no playoff final aí para jogarem 5, 6 datas e tá resolvido o campeonato. O problema, Alexandre... Não tá, porque quem é que vai comprar esse campeonato? O problema... Não tem problema. O Grêmio, da minha parte, eu preferiria que o Grêmio recebesse menos dinheiro da televisão e tivesse menos ônus de calendário. Mas para poder disputar em melhores condições as outras competições. O Grêmio sobrevive. Mas precisa o problema é que os outros não sobrevivem. Exato. O presidente do Veranópolis foi bem claro. Se o Veranópolis em algum momento perder essa cota de TV, que hoje é 1,1 milhão aproximadamente para o clube do interior, fecha. E aí, não é o único, né? Não é o único. Não é o único, isso aí é o padrão do futebol gaúcho. Quantos clubes nossos, vamos pegar aqui um exemplo, região metropolitana, Novo Hamburgo, campeão gaúcho, estreava 2 semanas depois na Série D, perdeu todo o time e jogou com uma base jovem a Série D, para fazer figuração, para não perder a cota da Copa do Brasil. Foi só por isso. E quantas pessoas foram no jogo? Umas 12. Nos jogos da Copa do Brasil, o Novo Hamburgo campeão não lotou o estádio nenhuma vez. E quer ampliar o estádio, né? Ele não lotou o estádio esse que tem. Então, é algo a ser feito e a gente tem que fazer uma homenagem ao Chico Noveleto. A cota dos nossos clubes do interior, em alguns estados, é a cota de clube de Série A. No Paraná, o Atlético Paranaense não fechou com a TV porque a cota é 1,2 milhão. Aqui os clubes do interior ganham 1,1 milhão e a dupla Grenal ganha 12 milhões e uns quebrados, quase 13. Então,
12 milhões para jogar 16 jogos, se chegar na final. Dá 750 mil aproximadamente para o jogo, para a dupla Grenal. Olha. É um resultado interessante. E eu ainda digo que o formato do campeonato permite que a dupla Grenal treine, porque o jogo não é decisivo desde o começo. Entende? E o Grêmio, com todo o problema que teve, claro, eu brinquei antes, olha, o Internacional vai ajudar o Grêmio contra São Paulo. A gente sabe que o Grêmio vai ficar entre os 8. A gente sabe que o Grêmio vai ficar entre os 8. Porque são 8. Como o Internacional, o ano passado, se classificou em 7º. Entende? Então, ficar entre 8 de 12, a dupla Grenal fica sempre. Olha aqui, professor. O recado é para massagear o seu ego. Eu acho que isso aqui é matéria paga do Júlio César. Eu combino. Agora vai vir a outra mensagem dizendo da teoria da conspiração. Só pode ser matéria paga. Olha aqui, ó. Mas é um recado interessante. A gente brinca que é matéria paga, mas é um recado interessante do Júlio César aqui, ó. Professor Enio, não fui seu aluno, mas me sinto seu aluno. Pela aula de futebol que o senhor nos dá, analisando pela razão e não pela paixão. Parabéns, gremista Júlio César, lhe mandando um abraço. Que coisa boa. Muito obrigado, Júlio César. Pensei que ele ia dizer que ele viu o programa de televisão lá que ele tinha na TVE, né, professor? Eu tive um programa não, mas aí é sobre educação, né, e vestibular. Mas deixa eu... Você viu em rádio também, né, professor? Isso, não, depois tive bastante tempo no programa, mas antes... Antes na TV, na TVE. Hoje, vindo para cá, eu parei num engarrafamento e aí um rapaz chegou e disse, também, que é gremista e gostava muito de ver o Cadeira e que nos acompanhava, enfim, gostava que a gente conseguia conversar sobre futebol, entendendo que Grêmio e Internacional são adversários e não inimigos. Aí, com certeza. Enfim, se pode. Que a grandeza de um precisa do outro, né? Não é o Cláudio de Eldorado, professor? Ele mandou mensagem dizendo que ele encontrou hoje. Ele é Cláudio, eu não lembrava o nome. Que inclusive ele é divulgador de lojas vestido de palhaço. Cláudio, um grande abraço. Desculpa, eu tinha esquecido o nome. Exatamente, a foto dele, inclusive, aqui é de palhaço. Cláudio, que está sempre na audiência, sempre mandando mensagem. Depois do intervalo comercial, a gente vai debater mais sobre o Grêmio e que time o Renato deve escalar na Recopa. Se os nossos convidados colocariam o Arthur como titular, se dariam uma oportunidade no banco e muitas perguntas aqui sobre o André. Se é uma boa para o Grêmio. Depois do intervalo a gente responde. Mas acho que ele não foi inscrito e tal. 8h08 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Já? 8h08 já. Passou muito ligeiro. Temos 22 minutos de programa, mais um intervalo. Então, antes de analisarmos o Grêmio, para que a gente tenha mais tempo no último bloco, Danilo Fernandes com problema na coxa direita. Está fora da partida contra ou provavelmente estará fora, porque ele ainda vai ser reavaliado amanhã. E o William Potker também em ausência contra o Remo. No gol, substituição, lógico, Lomba. E na vaga Desculpe, Maurício, mas isso obriga o Internacional a jogar contra o São Paulo, não com Lomba, né? Por favor. Mas não tem que dar ritmo para ele? Não, se quiser dar ritmo, bota uma marchinha de carnaval. O Internacional tem trauma com essa história de goleiro. Mas aí tem o terceiro goleiro. Justamente. Então, mas foram 4 inscritos, né? Não, no gauchão. Mas para jogar contra o Remo, não é hora de jogar com o menino. Eu acho que foram 13 inscritos no gauchão, porque o regulamento permite agora a troca de goleiros. Tudo bem, mas pode entrar o quarto goleiro se aquilo se repetir. Sim. Eu só acho que, para que correr risco num jogo que não vale nada? Deixa o menino jogar. Não jogou nenhuma vez esse ano. Mas o Lomba também está precisando. Mas o Lomba acabou de jogar contra o Brasil de Pelotas, foi melhor em campo. Está com um ótimo ritmo. Aliás, alguns questionam, Guilherme Barrionuevo, conselheiro do Inter, a titularidade do Danilo. Dizem que ele não é mais tão incontestável. Alguns já começam a pedir o Lomba. O que você acha? Não, acho que enquanto reserva dele for o Lomba, ele é incontestável. Acho que o Lomba é um goleiro mediano, pro tamanho do Inter. Acho que ainda falta muito.
O Danilo eu gosto bastante dele, acho que ainda merece ser titular. Acho que ele peca muito na bola aérea, sai mal do gol até. Mandar um abraço pro Ângelo, não sei se ele tá me ouvindo, ele tá no Rio em férias. A gente brinca bastante que o Danilo tem um problema aí. Hoje ele me mandou uma imagem de um lance que ele saiu mal ontem, no começo do segundo tempo, eu acho. Ficou me mandando o que tu me diz disso. Enfim, acho que é um dos melhores goleiros que ainda tem no Brasil, né? Não é entre os 3 melhores, enfim, mas eu acho que ele tá no nível dos melhores e ainda é incontestável. Para mim, ele é incontestável. Tem pontos a melhorar, claro que tem, mas dentro do que nós temos de opção, ele é incontestável. O Guilherme tem toda a razão. Marcelo Lomba pode ter feito uma boa partida contra o Brasil, mas... Ano passado, Está longe, está muito Corinthians longe. Ele foi bem? Muito longe do que o Internacional necessita. Exato. Eu acho até... Foi bem. Eu sempre brinco que... Foi bem, gostei da atuação, tranquilo. Mas eu sempre brinco que eu... Infelizmente, o dirigente do Grêmio que estava aqui no programa e que me sugeriu uma troca, que disse, eu trocaria o Groy pelo Danilo Fernandes. E eu disse, vamos assinar. Vamos assinar ligeiro, porque daqui a pouco tu vai mudar de ideia. Quer dizer, eu acho que o Internacional pode ter um goleiro melhor que ele, eventualmente pode, mas acho que são poucas opções. O menor problema do Internacional é o gol. Não é o gol o problema internacional. O problema internacional é a zaga. O problema internacional é a zaga. O Internacional precisa de zagueiro. Mas aí, professor, indo para o lado do Grêmio, falando ainda de goleiros. Em agosto, quando foi anunciado Paulo Vitor como reforço do Grêmio, muitos queriam a cabeça do Groi. Foi antes da defesa contra o Barcelona, antes das atuações decisivas, mas queriam. Mas muitos queriam muitas bobagens. Muitos queriam... Vem cá, as redes sociais têm... Mas não foi só na rede social. Não, mas eu acho que na própria imprensa, que acabou pelas redes sociais crescendo, veja que... hoje tu tem só em Porto Alegre 4 rádios falando de futebol, sendo que a Rádio Grenal fala de futebol 24 horas. Então, em jogos tu bota mais a rádio do Grêmio. Também. Isso. E a do Internacional. Mas a do Inter ainda não é FM, né? Mas tá lá, mas tá transmitindo na internet. Tem mais um monte de rádio web, né? Isso. Aí tu tem todas as rádios web e tu tem todos os blogs. E aí tu tem tanta Mas os influenciadores digitais tem que também. Dizem bobagem. Mas aí a culpa é só bobagem. daí, viu, professor? Olha aqui, deixa eu pedir o pessoal colocar no ar as imagens da Concepa do pedágio de Gravataí. Tá lotado o pedágio, tem até fila ali no lado direito da tela, bem próximo do logo da Ubra, na fila aquela de passagem rápida. Tem certo congestionamento. Após o pedágio segue um pouco de congestionamento, ainda não é um bom horário para você ir para o litoral. Tinha dado um acidente grave ali logo após o pedágio. Um pouco depois já foi resolvido. O REC está na praia. Estava a caminho, acredito que esteja lá assistindo pelo Facebook. Foi mais cedo, então, porque na semana passada, na sexta-feira, que era antes do Carnaval, eu estava aqui participando do Cadeira Cativa e mostraram as imagens e o REC dizia, eu vou para lá, eu vou para lá. Depois do intervalo comercial, os nossos convidados vão armar o time do Grêmio, vão baixar o espírito de Renato Portaluppi para escolher a equipe. Legal. Não vamos fazer que nem uma emissora que fez de conta que a Recopa não existia e não transmitiu. Transmitiu o jogo do Gauchão, né? Aqui tem Recopa. Aqui a gente está falando da Recopa e depois do intervalo vocês vão escalar o time que o Renato deve colocar contra o Independiente na Arena. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. pedeapoio.com.br.
Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegadas dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Na Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone é o 3095-0101. 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço pra lá de justo. O Top 5 é espetacular. Bascaria na Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça em casa o Top 5 pelo telefone 3061-6262. Eu indico o Top 5, que são as 5 mais pedidas da Bascaria, porque tem o melhor custo-benefício de todas as pizzarias de Porto Alegre. É uma pizza espetacular com um preço inacreditável. 3061-6262. Olha aqui, o pessoal está mandando mensagem, muitos estão tentando contribuir. Eu quero saber de vocês. O que vocês fariam com o time do Grêmio? Vocês colocariam o Arthur como titular na Recopa? Ele que não vai para Veranópolis, de certa forma, preservado. A ideia de alguns de, vamos colocar o Jael para ter um centroavante de ofício, tá com desconforto muscular, também não foi para Veranópolis. Como montar esse quebra-cabeça? Alexandre Maia. Vou começar te respondendo a questão do Arthur. Olha, se o departamento médico está dizendo o jogador está ok, né? Enfim, né? Toda a comissão técnica que os seus setores que respondem pela recuperação do jogador estão dizendo o jogador está pleno, está recuperado, está inteiro fisicamente, bota para jogar. É a decisão que o Grêmio tem para jogar no primeiro semestre. É um título internacional, né? É o título da segunda Recopa que o Grêmio está a 90 minutos de conquistar, tendo trazido um empate no resultado fora de casa. Estou falando do resultado que eu acho que foi a notícia positiva, né, do que o Grêmio trouxe da Argentina, que a atuação não foi tão boa. O que eu faria? Se o Arthur está 100%, sim, Arthur no time, sem dúvida. Tá, como você montaria do meio para frente? Colocaria talvez aí... o Alisson tem que jogar. Tá, vamos lá. Goleiro incontestável. Então vamos lá. Defesa, acredito que também Marcelo Groy, Léo Moura, Kahneman, Jeromel e Bruno Cortez. Vamos lá, agora do meio para frente. Michel, Jailson. Aí eu tenho uma dúvida, né? Se eu deixo o Michael ou o Cícero, tem uma tendência de achar que o Cícero é um jogador que guarda mais similitude de características com o futebol do Ramiro, que tanto faz falta. Né? Então, talvez o Cícero fechasse essa meia cancha, aí tu coloca o Alisson, o Luan e o Cebolinha. Mas aí o Arthur tá fora. Minto, o Arthur joga no lugar do Jailson, perdão. Então, vamos lá. Do meio pra frente, Michel, Maicon ou Cícero. Sim, Arthur, isso. Alisson, Everton e Luan. O Luan um pouquinho mais à frente. Sim, aí claro, tu pode mover esse arranjo aí conforme a situação de jogo, mas é o que o Grêmio tem, na minha opinião, de melhor para oferecer. Mas o Grêmio vai jogar sem centroavante. Sim, o Grêmio não tem centroavante hoje para colocar em campo numa decisão. Tem o Cruel. Mas lê de novo aí o scout do Cruel aí, por 22 favor. 22 jogos e nenhum gol. Mas é isso, né? Aí tu quer que eu, numa projeção de time, bote um cara que tem 23 participações, nenhum gol, e o cara vai ser meu titular numa final para jogar 90 minutos para decidir um título. Não, eu não vou fazer isso. Professor Enio Kaufmann, o senhor que é o maior admirador do Renato Portaluppi. Renato não vai fazer também, viu? Tenho certeza. Eu acho que a não ida do Arthur para Veranópolis garante a não escalação do Arthur. Eu não estou dizendo que eu escalaria ou não. Eu estou dizendo que se o Arthur não joga desde novembro e tudo que se fala é que o grande problema do Grêmio é falta de ritmo de jogo. Então, um jogador que está 3 meses sem jogar, se fosse jogar na quarta-feira um jogo decisivo, tendo um jogo agora... pelo menos ele iria a Veranópolis jogar 45 minutos. Ou 30, talvez. Alguma coisa, mas para ganhar ritmo. Né? Ele jogou com o sindicato dos atletas aqui, 60 minutos. Não, e é como disse o Alexandre, se ele está liberado pelos responsáveis pela preparação física, pelo departamento médico, ele pode jogar 30, 45 minutos em Veranópolis. Então, acho que isso é um indicativo que ele não vai jogar. Acho que o Grêmio se ressente da falta do Michel. Acho que o Grêmio com Maicon e Jailson
sem o Ramiro, ele fica muito vulnerável. Eu acho que fica muito... Eu colocaria Michel, Maicon e Jailson. E aí vai sobrar o Cícero. Sobra o Cícero. Aí vai sobrar o Cícero. Ou sobra o Alisson. Ah, eu não tiraria o Alisson. O problema de Michel, Maicon e Jailson é que tu não tem ninguém para fazer a função que eu chamo de função do Bolanhos. O Grêmio se afirmou como esquema de jogo com 2 volantes, 2 abertos, sendo que um é o Ramiro, que dá o equilíbrio, e um avançado, que era o Luan, e um atrás dele, que era o Bolanhos. E os dois ficavam trocando no início do ano. Quando vem o Barrios, o Luan vai para aquela função. Acho que a crise do Bolanhos tem a ver também com isso, que ele passa a ser reserva e, pelo jeito, ele não tinha estrutura emocional para ser reserva. E aí faz a crise pessoal que acaba levando ele para fora do Grêmio. E o Grêmio, nessa escalação, com esses 3 que tu propõe, não tem ninguém para acompanhar o Luan pelo meio. Quando o Luan flutuar, ninguém vai trocar com ele. Então, talvez aí a necessidade de ter o Cícero. E não o Jailson ou o Maicon. Agora, acho e não dá para jogar, professor, com Michel, Jailson, Maicon, Cícero, Everton e Luan? Tem um jogador para fazer essa função. Mas aí tu ficasse com... Quem vai ter que fazer a direita é o Jailson. E aí o time fica muito pobre, o Grêmio tem que ganhar o jogo. Como tá acabando o Independiente vem para empatar. Por isso que o Alisson tem que jogar. Jogador ofensivo que entra na área, chuta, remata. Como tá acabando o programa, Guilherme... fora da área. Guilherme Barrionueva, queima-roupa. Quem você colocaria na vaga do Potker? Nico Lopes? Nico Lopes. É a tendência, né? É a tendência, mais por merecimento do que por gosto pessoal. Por tudo que tem feito. Ele entra e faz gol, enfim, mesmo que... Pelo seu tamanho, pela sua dimensão. Obrigado, professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Guilherme Barrionueva. A você pela audiência. Segunda-feira, 1 da tarde, tem o preliminar. Bom fim de semana. Vamos lá.